Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 8 de novembro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia, relembrando que esse programa será reprisado amanhã e que você também poderá rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu já anunciei antes do intervalo, nossas convidadas de hoje, professora Luísa Galvão Lessa, presidente da Academia Acreana de Letras, e a professora Olinda Batista, que é diretora da Academia. E eu já começo perguntando para as duas. Lá no começo do programa, o Narciso falou que não conhece muito bem, não tem muita informação a respeito da Acreana, da Academia Acreana de Letras, mas foi fundada há bastante tempo e tem dado uma contribuição enorme para a sociedade acreana. Gostaria que vocês falassem um pouco dessa história da Academia Acreana de Letras. O presidente pode começar, então. A Academia Acreana de Letras é a instituição cultural mais antiga e mais importante que tem no estado do Acre. Porquanto a Academia Acreana de Letras, ela abriga nos seus quadros, no seu quadro, os intelectuais mais produtivos no estado do Acre. Eu digo assim, mais produtivos, aí você haverá de perguntar, e o público ouvinte, naturalmente, e às universidades, o que elas produzem, né? Mas essa minha afirmação é uma afirmação de produção proporcional. Se a academia tem 40 membros, 40 cadeiras, e a universidade tem 900 professores, nós produzimos mais do que a universidade. Porque nesses últimos 3 anos, a academia produziu mais de 100 títulos, mais de 100 obras. E a universidade produziu teses de mestrado e de doutorado, mas não estudo literário. A senhora está querendo se referir à questão cultural, mais vinculada à cultura. Né? A cultura, ao saber, ao conhecimento. A universidade é muito ampla. Não, eu estou falando em termos de produção científica e produção literária, né? Então, eu estou dizendo nesses termos. De qualquer maneira, o senhor está fazendo até uma crítica à nossa universidade. Não, não estou fazendo crítica à universidade, porque o papel da universidade, a universidade tem um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Isso. Né? Esse tripé. E a academia é a guardiã do idioma pátrio e o respeito, o culto ao idioma e aos escritores. Professora, vê se eu entendi. Mas, Narciso, antes de você fazer a pergunta, é por isso que eu quis mostrar essa diferença. Essa diferença que a universidade tem um papel, a academia tem outro papel. Tem outro papel. Mas eles se complementam. Na área cultural. Com certeza. Na área da cultura, da literatura. Porque a universidade ela tem um tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, ela é a formação do cidadão para o mundo, né? Para os ofícios, para as profissões. Né? Os ofícios não, as profissões, porque os ofícios não exigem o curso superior. Para as profissões. E a academia é a guardiã da literatura. É a memória, não? É a memória. A memória Do idioma pátrio. É ela que guarda o idioma, né? E enaltece e preserva os escritores. E ao fazer isso, ela preserva a memória da nação. Mas dentro dessas grandes obras da academia, tem alguma que vocês podem classificar como a maior de todas? Tem muitas. Nós temos obras fantásticas. Hoje eu trouxe uma delas aqui. Uma obra fantástica que o estado do Acre não tem. Qual é? O Atlas Etnolinguístico do Acre. Como? Atlas Etnolinguístico do Acre. Zoneamento linguístico, ecológico, econômico, cultural do estado do Acre. Porque a língua é um organismo vivo que carrega consigo toda a cultura de um povo. É como um espelho. É como um espelho. Se o senhor conversar comigo uma meia hora, 10 minutos, 5 minutos, eu vou sair dizendo algo do seu interior, do seu conhecimento, da sua simpatia, da sua leitura, do seu olhar de mundo, da sua religião, porque a língua, ela traduz a vida das pessoas e a língua não trai. A língua não trai ninguém. Ninguém se esconde pela linguagem, Narciso. Professora, a senhora
A senhora é muito tagarela. A gente vai querer ouvir também a professora Olinda, né? Não, essa área é dela. Eu não sei se o autor, eu estou errando o nome do autor, mas parece que é de Fernando Pessoa, quando ele dizia que a língua portuguesa é minha pátria. Minha pátria é a língua portuguesa. Não é Fernando Pessoa? Essa é a Fernando Pessoa. Minha Mas, pátria é a língua professora Olinda, portuguesa. a senhora que foi reitora da universidade, um pouquinho, pelo menos, de confusão que a presidente da academia está fazendo com relação, por exemplo, a pesquisa da universidade, ela tem de vários setores, tem na agricultura, ela tem na engenharia, ela tem na economia, né? São setores bem distintos da academia. Da literatura. Literatura. E eu adianto o seguinte, vocês da academia mantiveram o acriano com E, com a letra E, quando na reforma ortográfica o acriano passou a Ser escrito com o I. com I. Eu pergunto, qual a força que tem a academia para impor que continuamos a escrever acriano com E? E que argumentos de Ela convencimento, né, pode Olinda? responder porque ela é especialista na área e o documento foi elaborado por ela, que foi Elaborado discutido. por ela? Pela Luísa. Ela vai ter que falar, ela está Vai ter, ela mas vai ter que Não, falar. mas eu não posso falar do que eu não Mas responde a tenho. questão da primeira da pergunta. Deixa ela responder a segunda. Sobre a letra E, deixa ela falar depois. Fale primeiro sobre a questão da universidade que eu lhe perguntei. Da universidade. É. O problema todo da universidade é que nós temos muitos trabalhos importantíssimos em todas as áreas. Nas áreas humanas, a pesquisa é mais forte, pelo menos até quando eu estava na universidade. Né? E, na verdade, a pesquisa na área humana, ela não tem uma visão mercadológica, como tem outras áreas, a engenharia, a área médica, qualquer tipo de engenharia, né? Então, você não percebe muito bem os trabalhos, porque os trabalhos não têm essa publicação, não tem divulgação, porque a divulgação é praticamente interna. A nossa editora teve um grande impulso, né? Na época que eu tive, nós publicamos no período mais de 200 livros. Hoje eu não sei como é que está. Agora, há como é que se diz, uma luta lá dentro, né, dos professores, e os professores praticamente estão fazendo as suas publicações, mas pagando, porque a universidade não tem dinheiro para publicar todos os trabalhos. E tem excelentes trabalhos. Tem pesquisas que aparecem na televisão e só aparece uma vez e fica por aí, que são pesquisas que mudam a vida das pessoas, na área da saúde, na área de, por exemplo, relacionadas às grandes pesquisas de outras universidades. Então, isso não aparece muito, né? E é por isso que a gente, como a Luísa tem feito um trabalho assim excelente de divulgação e de trabalho de unificação da academia, a academia está porque ficou muito tempo aí só a gente assinando papel, a presença quando ia para reunião, etc. Agora não, existe um trabalho que está sendo realizado. O que se discute nas reuniões da academia? Se discute projetos, o que nós podemos fazer, qual a colaboração que nós podemos dar para a sociedade, o que é melhor. Quer dizer, tanto é que agora, recentemente, a academia fez algumas parcerias com a universidade, com o IFAC. Né? E está havendo apresentações no IFAC, em que a academia também vai ter um espaço para apresentar suas obras. Né? E nos lançamentos de livros, né, você faz uma apresentação dos livros, né? Algumas pessoas fazem as críticas. Nós não temos aqui no Acre a cultura de fazer resenhas de livro como existia no Jornal do Brasil, existia no Jornal O Globo, que hoje, eu não sei como é que está, porque eu não leio o Jornal O Globo, né? E o Jornal do Brasil praticamente acabou, né? E antigamente a gente tinha resenha, quer dizer, os leitores comuns pegavam os livros e faziam uma resenha. O que eles achavam? Não eram só os críticos. Eu, na verdade, eu não me considero escritora, porque eu sou crítica literária. Todos os meus trabalhos são acadêmicos, né? Eu trabalho em cima da realidade acriana. Agora eu estou publicando o 2º volume de Fragmentos da Memória, que eu trabalhei com jornais do século XX, todo,
né? E essa pesquisa que eu não consegui terminar na universidade, eu estou terminando as publicações agora, depois de aposentada, Agora, porque não houve tempo. É isso mesmo, Sobre a Roseli, que eu ia questão falar. da letra E. Letra acriano com E, acriano com I. E qual é a força que a academia tem para impor a nós? E que argumentos foram usados, Que né? argumentos foram usados? Eu continuo usando acriano com E. Eu logo de dizer de antemão, independentemente de qualquer mudança. Sim, esse acordo que foi feito com os países da lusofonia foi um acordo ortográfico. Sim. Né? E quando se vai mudar uma palavra, ou as palavras de um idioma, já sai do acordo ortográfico. Aí é morfológico, é morfologia. A morfologia é que cuida das palavras. Então, o acordo não é morfológico, primeira coisa. Segundo, ele é ortográfico. E diz, acordo ortográfico dos países da lusofonia. Escrever, tirar as consoantes mudas, por exemplo, né? Foi o que fez. E unificar para facilitar as relações políticas, culturais, sociais dos países. De língua portuguesa. Dos livros de língua portuguesa, que todas as pessoas pudessem ler com facilidade. Agora, o próprio acordo diz que os nomes registrados não mudam. O acordo diz, então há um contrassenso. Primeiro, não é um acordo morfológico, é ortográfico. Sim. Mudar acriano morfológico. para aí, mexe na morfologia da língua. Então, foge do acordo. Segundo, terceiro aspecto, diz que as palavras registradas não mudam, elas permanecem como estão. Acriano está registrado, eu encontrei o registro de acriano de 1878. Antes Com do I Acre, ou E? Com E. Antes do Acre ser Brasil, quando se discutia as questões acrianas, o Barão do Rio Branco não havia entrado na discussão ainda. Então, eu encontrei no jornal do Ceará esse registro. Depois, uma coisa que se tem a considerar é que a gramática de um idioma, a gramática vem para disciplinar o uso. Uma coisa é a língua escrita e a outra é a língua falada. O que dá vida, o que dinamiza a língua escrita é a língua falada. Se o falante não usar, ela morre. Ela fenece e morre. Então, o que dá vitalidade à língua é o uso. E o uso, disse o primeiro gramático da língua portuguesa, que foi Fernão de Oliveira, em 1536, que o homem faz a língua e não a língua os homens. Muito bem. Eu Então, tenho aqui- essa forma, acriano, está registrada há 130 anos de uso. E ninguém pode quebrar e macular a tradição de um povo, os seus costumes, a sua tradição. E outra coisa também muito importante, que eu sempre defendo nos encontros, é que, além da língua ter essa tradição, esse aspecto de guardar a cultura, a tradição e os costumes, né? O acriano, ele é uma expressão, um gentílico, que as gramáticas não tem um padrão, nenhuma gramática da lusofonia tem um padrão para a formação dos topônimos, do gentílico. Você Mas diz, deixa eu perguntar você uma diz, coisa, só só eu vou- fazendo uma pausa, uma pequena Sim. pausa, até para a senhora dar uma respirada. É o seguinte, a academia não foi ouvida? Quando a discussão para essa mudança, não ouvir a academia criando direito? Quando começou essa discussão, foi no ano de 1888, mais ou menos aí. O meu orientador de doutorado, ele fazia parte dessa equipe. Da 1988. de 88. Ele fazia parte dessa equipe do acordo da lusofonia, né, dos países da lusofonia. Eu já naquela hora que eu fui para um congresso em Fortaleza, já me posicionei contra. E me posicionei contra pelo que eu havia aprendido com ele mesmo.
com ele E mesmo. qual foi o papel dele lá? Sim, Ele manifestou-se contrariamente a isso? ele dizia que não entrou nesse aspecto de mudar o acreano, isso aí não. Mas no papel da unificação da língua nos países da lusofonia. É extremamente enriquecedor isso, essa política, não é? Agora, de mudar determinadas formas do idioma para uns e para outros não, até porque os topônimos, os gentílicos, não há uma regra específica. Você diz, aqui mesmo em Manaus, você diz manauara, manauense e baré. E os, Baré. e os baianos, que nascem em Salvador, Sotero Parotolo, Como é que é? Ninguém nem sabe dizer esse nome. Quem nasce em Salvador é Sotero Parotolo. Não, Narciso, cancela. Chega. Cancela a palavra. É um negócio estranho. Não, aí vai... Quer dizer que parece que é uma autonomia para os gentílicos, é isso, né? Nenhuma gramática do idioma, da língua portuguesa, tem uma regra para a formação de gentílico. Em São Paulo, paulista e paulistano. Exatamente, daí. Mas paulistano é quem nasce da cidade de São Paulo. E Pois é, e paulista paulista... Pois é, mas são gentílicos. O Estado é um só, Mas, é uma professora, unidade da federação. me chamou a atenção, particular, e acho que dos outros, que a senhora fale sobre... A senhora usou um termo aí, eu vou dar asas à minha imaginação. As multilínguas do Acre, quais são elas? A senhora falou das multas? Não falei das multilínguas, não. Deve ser na hora que você Eu falou do falei Atlas. Atlas etnolinguístico. do É Acre. isso. Zoneamento. Sim, é zoneamento. Zoneamento. O que é que vem a ser isso? Você faz um levantamento, você contrata muitos especialistas para fazer um levantamento da economia, da cultura, da literatura, da produção agrícola e tudo mais, dos costumes, das tradições do Acre. Vários especialistas, várias áreas do conhecimento para fazer isso. E esse Atlas dá conta disso. Por que ele dá conta? Porque todo saber humano se traduz pela linguagem. Você fez através de entrevistas, Eu fiz né? através de entrevistas, eu fiz uma pesquisa... Quanto tempo para esse material ficar Peguei produzido? 10 anos. E qual é a diferença entre o departamento do Alto Juruá, aí inclui Taracá, Feijó, Cruzeiro e os outros municípios, e aqui a nossa região? Tem alguma Com diferença? uma palavra, vou lhe dizer um só exemplo. Aqui, como é que se chama quando está chuviscando, neblina? Como é que se chama aqui? Serenando? Sim, como é que se diz? Chuvisco, sereno. Sereno. Sereno? Em Cruzeiro do Sul não é. Como é, Cruzeiro? Puagem. Puagem? Puagem. É a primeira vez que eu estou ouvindo esse E o Osmi é de Cruzeiro do Sul. Mas Então ele é perdeu puagem. essa aula. Não, lá os falantes podem dizer outras formas. Podem dizer neblina, leblina, sereno, mas puagem só o Vale do Juruá que diz. Mas o que é uma expressão puagem? Para mim é estranho. É indígena. Tem origem indígena? Não, puagem, eles querem dizer que está nublado. Então, eu não Com nasci em um pouco Cruzeiro de A direito, não. neblina, é a neblina, é? O desembargador É. Pedro Ranze tem um dicionário chamado de acrianês. Acrianês. Algumas palavras Aqui é são do- ditas do- no Acre. Pedro Ranze. Ah, é Pedro Ranz, Ele Aqui tem. E é eu, certa vez passando no aeroporto de Fortaleza, eu trouxe um caderninho com cearês. Porque Tem muita influência. Mas isso o menino já tinha feito também, aquele humorista, como é o nome? Já tinha feito Vasconcelos, já de Klemer. Vasconcelos. Não, Klemer. Mas eu Ah, fiz em Clemer. 85 um dicionário com 3.200 Agora eu quero te palavras. dizer, esse puagem é uma surpresa para mim. Agora, já que Tem estão mais falando... outra coisa Eu interessante. nunca vi ninguém falar nada E tem mais outra coisa interessante. As medidas da farinha, do paneiro, meia, uma meiota, como é que eles dizem? Lá em Cruzeiro, Lá em era um Cruzeiro do paneiro. Sul. O paneiro é tudo. Pois é. E a metade? Meio paneiro. Você que está dizendo, mas Professora, Agora, sabe o que eu acho engraçado também? a Falando- senhora já viu que o Osmi está com má vontade com a senhora. já percebi. Já percebeu? Já Pronto. percebi. Agora, Osmi, para tentar salvar sua identidade de cruzeirense,
Realmente tem que salvar. Ela chegou aí te detonando, dizendo que já está praticamente dizendo que você não é cruzeirense. Mas em Cruzeiro do Sul é muito engraçado mesmo. Por exemplo, quem está no bairro que vai para a região central de Cruzeiro do Sul, vai para a rua. E aqui em Rio Branco, quem está no bairro vai ao centro. Lá em Cruzeiro do Sul, quem vai ao centro vai para o Seringal. Exatamente. Existem essas... É isso mesmo. Vai para o Seringal. Quem vai no... lá em Cruzeiro do Sul, vou no centro. Não é só tá dizendo que vai para o Seringal. não. O centro é o interior. É o interior. O centro é Não, o interior. Josmi? Eu vou fazer o intervalo. Tem como fazer o intervalo, Marcinho? Vou fazer o intervalo para o Osmi se achar. Pra ver se volta Porque ele não tem nada de cruzeirense. Estamos começando a descobrir a identidade dele aqui. Você que está chegando agora, obrigado pela sua audiência, por sua companhia. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já voltamos com o segundo bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.